Boa noite, tudo bem? Já estamos ao vivo. Quero ver quem vai ser o primeiro a entrar. Estamos ao vivo. Boa noite, Márcia. Jaira, Carol, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu povo. Hoje a nossa live, nossa aula número 37? Aula 37. Gente, 37 semanas aqui com vocês. Tudo bem, Márcia? E você, tá joia? Vamos entrando, vamos compartilhando a aula de hoje. Quero oficialmente desejar a todos vocês uma boa noite. Muito obrigada por estarem aqui. E deixa eu te falar. Hoje, se você ficar bem atento, anotar tudo que eu trouxer aqui, ao final da aula você vai saber fazer uma análise da família e você vai saber se essa pessoa tem condição ou não de estar aí solicitando o BPC, se ela tem condição de ter esse BPC concedido, tá? Tenho muitas informações riquíssimas aqui para a gente poder compartilhar. Vamos lá, então? Vamos lá? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Continue aí compartilhando. E agora, atenção total aqui, porque hoje a gente vai falar sobre benefício de prestação continuada. A primeira pergunta que eu coloquei a respeito do benefício de prestação continuada, se ele é um benefício assistencial ou se ele é um benefício previdenciário. Vamos saber sobre isso agora, tá? Para começar, gente, olha só, tenho muitas dúvidas sobre isso, vai aprender, eu te garanto, Carol, depois você me conta lá no direct, tá bom? Olha só, benefício de prestação continuada, o pessoal costuma conhecer e falar muito sobre BPC, tá? BPC é a forma abreviada de benefício de prestação continuada. Como é um nome extenso, eu vou ao longo dessa aula utilizar BPC, tá? Todas as vezes vou estar utilizando BPC. Popularmente, gente, o BPC ele é conhecido como LOAS. Quem já ouviu João Pessoa da Paraíba? Que legal! Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Quem aqui já ouviu falar, gente, na LOAS? O benefício da LOAS. Né? As pessoas falam, eu queria solicitar a LOAS. Meu vizinho recebe LOAS. Muita gente utiliza. Eu faço perícia quase exclusivamente de BPC. E todos os lugares, todos os usuários, todo lugar que eu chego, a senhora veio falar do LOAS, a senhora veio devolver a minha LOAS, ou então a senhora vai me dar a LOAS. É assim, os usuários entendem como LOAS. Por que LOAS? LOAS, gente, é o nome da lei, tá? LOAS é o nome da lei aonde está previsto o BPC. Então, Lei Orgânica da Assistência Social é onde está previsto o benefício de prestação continuada, ou seja, logo o BPC ele é um benefício assistencial, tá? Eu coloquei na enquete, oi Jorim, boa noite. Eu coloquei na enquete se era benefício previdenciário ou assistencial. Ele consta na Lei Orgânica da Assistência Social, então ele é um benefício assistencial, ok? Então, BPC, Benefício de Prestação Continuada, LOAS é o nome da lei, Lei Orgânica da Assistência Social, onde está previsto o benefício de prestação continuada. Para quem não sabe, essa lei é a lei número 8.742 de 93, tá? Nesta lei, ela prevê os mínimos sociais e no artigo 20 ela traz o benefício de prestação continuada e eu vou trazer para vocês o conceito de benefício de prestação continuada. Então vamos lá. No artigo 20, a Lei Orgânica da Assistência Social traz o seguinte, olha só. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso de 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a sua manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Vamos lá. Artigo 20 da LOAS, benefício de prestação continuada, garantia de um salário mínimo para o idoso ou para a pessoa com deficiência, idoso acima de 65 anos. Para a pessoa com deficiência que tem mais um critério, que não tem como se sustentar e nem ser sustentado pela família, tá bom? Agora eu vou trazer aqui alguns fatores muito importantes a respeito do benefício de prestação continuada,
que foi da onde eu tirei algumas partes das enquetes, que está lá no meu direct. Quem não participou, depois vai lá e participa, tá bom? Para vocês verem e testarem os seus conhecimentos a respeito do BPC. Benefício de prestação continuada, benefício assistencial. Ele não é previdenciário, ele não precisa de contribuição prévia na Previdência, tá? Não precisa de contribuição, ele é assistencial. As pessoas que contribuem com a Previdência vão ter outros tipos de benefícios, vão ter aqueles benefícios previdenciários. O BPC não precisa de contribuição previdenciária, então ele é assistencial, não é previdenciário. Outra coisa, ele é personalíssimo. O que quer dizer personalíssimo? Ele é intransferível. Se você recebe benefício de prestação continuada, esse BPC não vai ser transferido para os seus filhos ou para sua mãe na sua morte, no seu falecimento. Não vai. Eu recebi essa pergunta, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Um rapaz outro dia perguntou, ele falou, professora, eu recebo o BPC. Como que faz? Se eu vir a falecer, a minha mãe pode ficar recebendo? Não. E nem se a mãe recebe e ela vem a falecer, o filho também não recebe, tá? É intransferível. Não tem condições de ir para nenhum outro a não ser o próprio beneficiário, aquele próprio requerente. Não tem como transferir. Por isso que ele é personalíssimo, tá? Ele é personalizado, é só daquela pessoa. Não transfere, não gera pensão por morte. Hoje essa foi uma das perguntas lá no meu Instagram. Ele não gera pensão por morte. Se o beneficiário falecer, encerra ali aquele benefício. Ele é cancelado e não tem mais benefícios, tá bom? Outra coisa, outro fator importante do BPC, ele não contempla 13º salário, tá? Não tem 13º. O pessoal faz muita confusão, fala que é aposentadoria e tal. E às vezes, para a gente entender se é aposentadoria ou se é BPC, a gente pergunta se tem 13º. Aí a pessoa fala, não tem. Fala, então não é uma aposentadoria, é o BPC. O BPC não gera 13º, tá? Se você já é aluno meu há mais tempo, ou já é aluno lá no meu curso, eu já falei muitas vezes a respeito do benefício de prestação continuada com relação ao empréstimo consignado. Eu sempre falei, gente, não dá para fazer empréstimo consignado em BPC, não dá. E não dava mesmo, gente, não dava mesmo, tanto que eu tive que até tirar algumas aulas, atualizar, porque não dava até agora em 2022. Saiu uma medida provisória agora em 2022, onde prevê a possibilidade dos beneficiários de benefício de prestação continuada fazerem empréstimo consignado. Então, a partir de agora, em 2022, medida provisória autoriza, sim, o empréstimo consignado para pessoas que recebem o BPC. No entanto, porém, todavia, contudo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora já pode, Malu, agora já pode. Mas eu vou falar aqui uma análise crítica minha, um pensamento que eu tenho. Se vocês não pensam assim, não tem problema, tá? Mas vamos lá, vou deixar aqui o meu ponto de vista com relação ao beneficiário de BPC fazer empréstimo consignado. Nós vamos falar sobre o critério de renda daqui a pouquinho. Então, a gente sabe que para ter o benefício de prestação continuada, a pessoa precisa comprovar uma condição de miserabilidade, uma condição de extrema pobreza, precisa comprovar deficiência, precisa comprovar idade. Então, como que pode uma família, uma pessoa, um requerente que já tem que comprovar todas essas condições, se endividar com um empréstimo consignado de um valor que ela tinha extrema necessidade desse valor, provavelmente já era uma família que vinha com várias situações difíceis financeiras, e aí essa família começa com muito sacrifício receber o BPC, que é o benefício mensal de um salário mínimo. Como que essa pessoa vai comprometer parte dessa renda para pagar um empréstimo? Vocês concordam, gente? Pensa comigo. Eu fico assim pensando, esses tempos, assim que autorizou fazer o empréstimo consignado, uma cliente ligou para mim. Ela, Regiane, você viu, a lei autorizou, agora a gente pode fazer empréstimo consignado. O que você acha? Eu quero fazer. Não sei o que. Eu falei, olha, pode fazer.
A lei diz que pode fazer, mas eu quero perguntar uma coisa: existe a necessidade de fazer? Gente, vocês conseguem compreender que essa pessoa já vive numa situação de extrema pobreza? Para conseguir esse benefício, tem que comprovar lá, daqui a pouco a gente vai falar do critério de renda. Já tem que comprovar a lei diz que é uma condição de miserabilidade, já precisa comprovar isso. Com muito sacrifício começa a receber o PPC. A primeira coisa que ela vai fazer é um empréstimo para poder comprometer parte desse salário. Aí ela faz um empréstimo, com esse dinheiro ela, sei lá, paga uma conta, compra um bem ou alguma coisa que ela precisa ali, e depois ela vai ficar recebendo esse benefício parcialmente, porque vai faltar esse valor para ela. Com certeza eles vão se endividar mais, porque um salário mínimo às vezes não dá para essas pessoas se manterem também. A aula vai estar no YouTube só a partir de sábado, agora é só aqui no Instagram, tá bom? Então, eu falei assim, eu deixei bem claro para ela, eu falei, sim, a lei diz que pode, mas há necessidade? Você compreende quais são as implicações e as consequências que vão ter se você utilizar parte do seu benefício para um empréstimo? Tá bom? Então, uma pessoa que tem BPC me falou que fez um empréstimo de 13 mil. Aí, gente, olha isso. Olha isso, eu particularmente, a primeira coisa que eu falei, a lei diz que sim, mas há necessidade? A lei diz que pode, mas eu vou te falar quais são as implicações e quais são as consequências, e aí você decide. Porque, na verdade, a gente está aqui para orientar, né, gente? Então, vamos orientar da melhor forma possível, deixar isso muito claro, porque parece fácil que eu posso pegar um dinheiro, mas esse dinheiro tem que ser pago, né? Então, seguimos aqui, vamos lá. Gente, critérios para se receber ou para ter a concessão de BPC. Primeira coisa, idoso acima de 65 anos ou acima. Mas vou trazer aqui uma situação importante. O Estatuto do Idoso, aqui no Brasil, ele considera idoso a pessoa a partir de 60 anos. Então, a pessoa com 60 anos ou mais, pelo Estatuto do Idoso, é considerado já idoso, 60 anos ou mais. Outra coisa, eu acabei de ler aqui, ó, as barreiras somadas à deficiência. Não dá condição de igualdade com as demais pessoas. Olha só o termo que eu utilizei, demais pessoas. Por quê? As pessoas tendem a utilizar o termo pessoa com deficiência e pessoa normal. Gente, não é assim que a gente fala. A gente utiliza pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência, tá? No caso aqui, está falando com as demais pessoas, ou seja, pessoas sem deficiência. A gente precisa aprender alguns termos também para que a gente não pratique aí o capacitismo, tá bom? O BPC, gente, ele vem justamente amparar essas pessoas que estão em condição de doença, de deficiência, um idoso acima de 65 anos que estão em condição de vulnerabilidade, de risco, que não tem condição de se sustentar e nem ser sustentado pela sua família, tá? O artigo 20 da LOAS ainda traz que considera-se incapaz de prover a sua manutenção, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou da idosa cuja renda per capita mensal seja inferior a 1/4 de salário mínimo. Vamos entrar agora no critério de renda, que eu percebi que essa é a dúvida de muita gente, tá bom? Olha só, como que a gente calcula a renda per capita de uma família? Presta atenção, olha só. A lei diz que 1/4 de salário mínimo. Por exemplo, eu vou tentar explicar aqui da melhor forma, do jeito mais prático, mais fácil aqui para vocês conseguirem compreender. Na aula que eu dou no meu curso, eu uso o pincel ali, eu uso o flipchart, eu consigo fazer um pouco mais fácil para entender. Mas, Audilene, sério? Mas agora já está dando, né? Vamos lá. Para eu fazer o cálculo da renda per capita, gente, eu preciso primeiro saber quem são as pessoas que fazem parte do grupo familiar. Não adianta eu pegar uma família e somar todo aquele grupo familiar, somar toda aquela renda daquelas pessoas só porque elas moram na mesma residência. A lei traz as pessoas que fazem parte do grupo familiar.
Então, existem pessoas que moram ali dentro, por exemplo, mas que não faz parte do grupo familiar, que não vai entrar no cômputo da renda per capita. Quer ver só? Olha só. Para fins de BPC, gente, para fins de BPC, por que eu falo isso? Porque existem vários formatos de famílias, os direito das famílias, porque agora a gente não fala mais direito de família, o direito da família no singular, porque não é um só tipo de família, existem vários arranjos familiares, vários tipos de famílias. Então, existem critérios para alguns tipos de existem critérios de alguns benefícios com relação às famílias. Para fins de BPC, é um grupo familiar, que eu vou trazer aqui para você. Para fim, por exemplo, de algum outro benefício, é utilizado um outro tipo de grupo familiar, tá? Hoje nós vamos falar somente do grupo familiar para fins de BPC. Olha só, ainda no artigo 20 da LOAS. Gente, artigo 20 da LOAS a gente tem que ler muito, tá bom? Leia, anotem aí, artigo 20 da LOAS, para você poder fazer uma leitura bem minuciosa, para você poder compreender. Olha só, a família, artigo 20 da LOAS, parágrafo 1º. A família do requerente, né, a pessoa, vamos lá, eu vou requerer o BPC. Como que eu vou fazer o cálculo da minha renda per capita? Eu preciso primeiro saber quem é o meu grupo familiar. Então, vamos lá. Eu preciso observar LOAS, a LOAS, no artigo 20, parágrafo 1. A família é composta pelo requerente, vamos supor eu, pelo meu cônjuge ou companheiro, os pais, ou na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que, olha só, gente, tem aqui ainda mais um requisito, desde que vivam sob o mesmo teto. Então, o que eu recebo muito também foi uma pergunta que eu coloquei hoje lá no meu Instagram e muita gente errou. Essa daí ficou ali, ó, bem disputada, bastante gente errou. Eu recebo muito. Regiane, na residência do requerente, na residência do idoso, mora um filho casado. Essa renda entra para o cálculo da renda per capita? Gente, olha só o que a lei traz. Filhos e enteados solteiros, desde que vivam sob o mesmo teto. Então, se o filho é casado, mesmo ele morando sob o mesmo teto, a renda dele não entra para o cálculo. Ai, Regiane, mas como que eu vou colocar isso? Então eu não coloco que o filho casado mora lá? Coloca, afinal de contas a gente foi fazer a visita, a gente foi fazer a perícia para saber quem mora lá, quem são as pessoas que faz parte daquele grupo familiar. E como que eu coloco isso? Olha só, o filho casado, a certidão de casamento segue em anexo no processo. Comprova, gente, comprova que o filho é casado, bota a certidão de casamento dele lá. Ele tem uma renda de tantos reais. No entanto, como diz a lei no artigo tal, no parágrafo tal, essa renda não deve ser computada para fins de BPC, porque ele não entra no grupo familiar. Embora ele seja casado e mora lá, você tem como provar que ele é casado. E aí você cita a lei. Aí também o pessoal pergunta, posso citar a lei no laudo? Pode, bota isso daqui, olha só. Para você comprovar que aquele filho mora lá, mas esse filho é casado, a renda dele não vai entrar no cálculo da renda per capita. Gente, se for uma pessoa que mora lá na casa, mas não está aqui, ó, não está nesse pedaço, eu queria estar aqui com o meu slide aqui, gente, não está aqui meu slide, eu queria mostrar para vocês. Mas vocês vão lá e ler. Se tiver alguém que mora lá naquela residência e ele não está aqui nesse rol taxativo de grupo familiar, vocês podem colocar, mora fulano, é parente assim, 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 só que a lei diz isso, isso e isso, essa renda não entra. Tá dando para compreender, gente? Muito importante saber disso, porque às vezes a pessoa coloca o cálculo, coloca o valor dessa pessoa, a pessoa é casada, aí chega lá o requerente não consegue acessar o BPC, porque aí a renda per capita dele vai dar mais alta, mas você pode colocar isso daqui. E aí como que a gente vai calcular? Primeiro a gente identificou quem faz parte, certo? Lá naquele artigo, identifiquei quem faz parte. Aí eu vou identificar os salários. Soma esse salário, divide pela quantidade de pessoas que tem na casa,
aquele valor que deu é a renda per capita. Se ultrapassou um quarto de salário mínimo, que hoje é de R$ 303, provavelmente essa pessoa não vai se enquadrar no critério de renda. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque existe a possibilidade de aumentar esse critério de 1/2 para 1/4. Vou falar já sobre isso. Mas se ultrapassar um quarto de salário mínimo, que é R$ 303, provavelmente essa pessoa vai ter um pouquinho de dificuldade para conseguir a concessão, tá? Vamos lá, já mostrei o cálculo, já falei sobre a família. Agora essa questão importante. Gente, certidão de casamento, porque aqui fala filho casado. Certidão de casamento vai comprovar. União estável, aí o INSS vai dar uma pesadinha. Não custa colocar se quiser, se tivesse contrato, se tivesse a união estável, esse documento declarado do cartório, mas a lei é taxativa, ela fala filho casado. Tanto que a gente precisa comprovar com certidão de casamento, tá? Outra coisa, pode ter mais de um BPC na família? Esse aqui bastante gente acertou, fiquei feliz, bastante gente acertou. Pode, gente, pode ter mais de um BPC na família. Eu vou trazer aqui na lei para vocês. Ainda, LOAS, artigo 20, parágrafo 14, olha só. O benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a um idoso de 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência, não será computado para fins de concessão de benefício de prestação continuada a outro idoso ou a outra pessoa com deficiência da mesma família no cálculo da renda per capita. Então, olha só, pode ter mais de um BPC na família? Pode, desde que acontece o seguinte, eu tenho um BPC, o meu marido, que é idoso acima de 65 anos ou uma pessoa com deficiência, ele vai solicitar um BPC. O meu BPC não conta para a renda per capita da nossa família, porque é um BPC, não entra no cálculo. Eu tenho uma aposentadoria de até um salário mínimo, eu sou uma pessoa idosa, tenho uma aposentadoria de até um salário mínimo, e aí meu marido vai pedir um BPC. O meu rendimento não entra no cálculo para ele pedir o BPC. Por quê? Porque a lei está falando que um benefício previdenciário de até um salário mínimo que um idoso, uma pessoa com deficiência ganha, não entra no cálculo da renda per capita. Deu para entender? Deu para compreender? Então, pode ter mais de um BPC e o cálculo de um outro BPC não vai computar para a renda per capita. Um benefício previdenciário de até um salário mínimo também não vai computar para a renda per capita dessa outra pessoa que está solicitando. Tudo bem? Então, sim, numa mesma família pode ter mais de um BPC. Quem não me segue no YouTube, por favor, depois que acabar a live, vai lá, YouTube Regiane Lujan, igualzinho tá aqui no Instagram, é só vocês irem lá e começar a seguir. Ativa o sininho, gente. Toda semana eu coloco conteúdo lá também no YouTube, tá bom? Se inscreve no canal, que mais? Ativa o sininho, compartilha, que mais? Gente, eu falei para vocês que para o benefício de prestação continuada é 1/4 da renda per capita, que hoje é R$ 303. No entanto, existe a possibilidade da ampliação desse critério, tá? De 1/4 para 1/2 de salário mínimo. Vamos lá. Em 2021, Lei 14.176, ela trata sobre a possibilidade de ampliar o critério de renda per capita de 1/4 de salário mínimo para meio salário mínimo. Vou explicar melhor isso daqui para vocês. Essa lei traz o seguinte, gente. O regulamento de que trata o parágrafo 11 desse artigo poderá ampliar o limite de renda mensal per capita previsto nesse artigo de 1/4 de salário mínimo para meio salário mínimo, observada as seguintes situações. Olha só. A pessoa com deficiência, ela tem ali o limite de renda per capita de 1/4 de salário mínimo, mas ela tem gastos extras com algumas situações que eu vou trazer aqui para você. Existe a possibilidade dela pedir essa ampliação desse critério, e ao invés deles somarem 1/4 de salário mínimo, eles vão para meio salário mínimo. Olha só.
Na avaliação de outros elementos comprobatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição de renda familiar mensal per capita. Da pessoa com deficiência, ela vai ter que comprovar o grau de deficiência, lógico, e depois ela vai ter que comprovar o comprometimento do orçamento do núcleo familiar exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fralda, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência, não disponibilizados gratuitamente pelo SUS ou com serviços não prestados pelo SUS, desde que comprovada necessárias à preservação da vida e da saúde. Vou traduzir aqui para vocês. Olha só. A pessoa com deficiência, ela tem aquele comprometimento de renda porque ela utiliza a renda dela e o dinheiro dela para tratamentos de saúde, para preservação da vida, para preservação da saúde dela. E ela tem que utilizar esse benefício dela para saúde, para fralda, para alimentos especiais, para medicamentos. Então, essa é uma possibilidade de aumentar, então, esse critério de renda. Vou falar aqui uma situação real para vocês compreenderem melhor. Tem um rapaz, que ele é uma pessoa com deficiência, e ele precisa utilizar o benefício dele para a condição de vida dele, para ele se sustentar, só que parte disso tudo ele utiliza, gente, para a própria saúde, não é nem para tipo, uma alimentação, para um cuidado com ele ali, ele usa fralda, remédios, médicos, ele tem toda uma situação de deficiência grave, então é meio que o benefício quase não dá para ele se sustentar. E aí, o que acontece? Entra a renda da mãe dele e, com isso, ele não consegue o BPC. Porque a renda da mãe dele, dividido por eles dois, ultrapassa 1/4 de salário mínimo. Então, o que ele vai poder fazer? Comprovar que a parte do que ele ganha, que a mãe dele ganha, que divide com ele, comprovar que ele utiliza tudo aquilo ali para manutenção da saúde dele. Então, esse cálculo de 1/4 da renda per capita vai subir para meio. Então, não vai ser mais só R$303, vai ser R$606. E aí sim, ele consegue o benefício de prestação continuada porque houve essa ampliação no critério de renda. E aí agora está previsto uma perícia lá na casa dele e eu falo para ele, olha, para ele não, né? Para a mãe dele, porque ele é uma pessoa com deficiência grave, então ele não tem condições nenhuma, ele não sabe de nada. Então eu falo para a mãe, guarda todos os comprovantes de fralda, de alimentação, de consultas, de remédios. Quando o perito for na sua residência fazer uma perícia, apresenta todos esses documentos, porque a perita vai constar tudo isso no laudo. Se a perícia vai ser feita lá no INSS, leva todos esses documentos, leva todos esses comprovantes, para que a pessoa veja, para que eles vejam que, embora a renda per capita deles ultrapasse um pouco, ele tem a necessidade por conta de manutenção da família, da saúde. Ele tem a necessidade, então existe a possibilidade dessa ampliação do critério de renda, tá? A mesma coisa para a pessoa idosa. Existe lá o idoso, a idosa e tem alguns filhos que são solteiros, aí soma a renda per capita ali, identifica que ultrapassa 1/4 de salário mínimo, mas esse idoso precisa, porque ele gasta com medicamento, com saúde, com fralda, com alimentos especiais, ele utiliza tudo isso, então precisa comprovar essa necessidade, e aí esse critério de renda de 1/4 vai passar para meio salário mínimo, mas existe ainda mais uma exigência, gente. Estas coisas, esses gastos que eles têm, só pode ser utilizado para ampliação do critério de renda se não for concedido essas coisas pelo SUS. Então, se você utiliza fralda, por exemplo, e o SUS fornece, não adianta, eles vão dizer o SUS fornece, tá? Então, existe a possibilidade dessa ampliação? Existe, mas ela é bem complicadinha. E mesmo assim eu falo, guarde os comprovantes de fralda. E você pode dizer, o SUS fornece, mas não é suficiente. O SUS fornece 30 fraldas mensais. A pessoa usa 60, 70, então existe a necessidade dela comprar essa quantidade extra.
Então, gente, o que puder fazer para comprovar, mas é comprovar mesmo, tá, gente? É nota fiscal, é recibo, é tudo comprovadinho, tudo bem certinho ali. Existe a possibilidade desta ampliação do critério de renda. Gente, uma coisa, vou falar aqui umas partes práticas do BPC. Se entrou com pedido de BPC administrativamente lá no meu INSS, ele vai ficar um tempo lá em análise. Se der negado, judicializa. Vai lá na Defensoria Pública, pega um advogado, um defensor público, judicializa, ele vai entrar com um processo e o INSS vai ter que revisar esse processo. E aí é onde vocês podem comprovar essas situações. Vocês podem comprovar o uso, além do remédio, fralda, essas coisas, o que o SUS fornece é pouco, precisa comprar, comprova. Então, assim, entrou com um processo lá no INSS, lá no administrativo do INSS, foi negado, entra com recurso. Olha só, eu tinha uma família que eu estava acompanhando e eles entraram com um pedido lá no meu INSS. Ficou muitos meses em análise. Lá já fazia meses que estava em análise. Aí eu entrei em contato pelo meu INSS, peguei os dados da família, a família estava comigo, entrei em contato para perguntar por que estava há tanto tempo em análise sem resposta. Aí sabe qual foi a resposta que me deram, gente? Que as fotos que haviam sido anexadas estavam ilegíveis. Não tinha sido eu que tinha feito. Essa família fez sozinhos. Eles fizeram o CAD único lá no CRAS, não puderam fazer a solicitação para ela. Ela foi no meu INSS, tirou umas fotos e anexou os documentos que precisava. O que aconteceu? As fotos não ficaram bem tiradas, ficaram tremidas, ficaram embaçadas. Simplesmente, gente, estava lá há meses, porque eles não conseguiram avaliar os documentos. Então, quando eu descobri isso, peguei a família, peguei todos os documentos e aí eu fotografei tudo. Na verdade, eu escaneei para ficar bem feitinho, escaneei tudinho, coloquei lá. Daí, poucos meses eles avaliaram e concedeu o benefício administrativamente, não precisou nem judicializar, porque era uma criança de 2 anos que faz tratamento oncológico, a mãe não pode trabalhar porque a criança está em pleno tratamento, foi deferido ali, gente, administrativamente. Até porque se não tivesse sido deferido administrativamente, já estava tudo pronto para judicializar. Então, entrou com pedido, judicializa. Gostaria de saber, conheço um casal que não tem renda e ambos têm deficiência. Há possibilidade de adquirir? Provavelmente sim, eles precisam comprovar a deficiência, comprovar se há impedimento de trabalho de longo prazo, comprovar a condição de miserabilidade, ou seja, critério de renda até 1/4 de salário mínimo. Existe a possibilidade, entra com o pedido dos dois já, Kátia. Vocês mesmos podem entrar, viu, gente? Nós mesmos podemos entrar, porque às vezes existem técnicas do CRAS e do CREAS que conseguem fazer a solicitação. Existem umas que não conseguem, porque as demandas do CRAS e do CREAS são muitas. E fazer uma solicitação de BPC não necessariamente tem que ser lá, tá? Então, nós mesmos podemos fazer. E isso você pode, enquanto assistente social, até autônoma, fazer esses tipos de trabalho aí, tá bom? Se a mãe e o padrasto do requerente, o padrasto também faz parte do grupo familiar. Lá no rol tá aqui a mãe ou padrasto. Deixa eu achar aqui, gente. Agora a gente já tá nesses estudos de caso aqui, tá? Quem tiver aí, eu conseguir atender, eu vou respondendo. Cadê aqui, ó? Ó, a lei fala que é o padrasto ou a madrasta. Então, se o padrasto ou a madrasta do requerente tem renda familiar, vai entrar para o cálculo. É verdade. Essa pessoa que eu falei com relação às fraldas, a Aldilene está falando aqui, que o SUS fornece, mas as prefeituras não cumprem. É aí onde você vai comprovar que você vai ter que comprar. O requerente vai ter que comprovar para o juiz que ele tem que comprar. Entendeu? Teve um caso, Ana, a Ana está falando aqui que teve uma pessoa que estava solicitando e veio a óbito e tal, sem receber. Teve um caso de uma aluna minha, de perícia, ela foi fazer a perícia para uma criança que tinha uma doença e ela não conseguiu agendar antes, não conseguiu falar antes, foi bem difícil de fazer essa perícia e ela foi direto no local. E quando ela foi, a criança já havia falecido e o processo estava ainda em andamento.
ela fez toda a entrevista, ela fez toda a perícia com a família, mandou, o juiz deferiu o benefício e a família recebeu o benefício do período que entrou com a solicitação até a data do óbito da criança. Deixa eu ver se eu acho mais uma pergunta aqui. Um paciente de hemodiálise recebe o BPC. Outra pessoa da família pode trabalhar para ajudar no sustento também? Com certeza pode. Por quê? Presta atenção, hein? Deixa eu explicar. Ele pode trabalhar, porque se ele for trabalhar com carteira assinada, registradinho, certinho, essa pessoa tem benefícios previdenciários. De repente ele é um pai, mãe, é alguém assim. Se essa pessoa falece, essa aposentadoria, esse benefício previdenciário vai virar como uma aposentadoria ou uma pensão para essa pessoa com deficiência, para essa pessoa que está doente. Porque o BPC, gente, ele pode ser suspenso a qualquer momento. Ele pode ser suspenso a qualquer momento. Se o INSS entender que houve superação de renda, que houve superação da deficiência, sei lá, se o CAD único venceu e a pessoa não recadastrou, não fez atualização, eles cortam e demora no mínimo 1 ano para conseguir isso aí de novo. Mas tem outro porém. O que as pessoas têm medo? De alguém da família começar a trabalhar e a pessoa perder o BPC. E pode acontecer de perder, pode. Porque se a pessoa começou a trabalhar registrada, ela tem um salário bom, que dividido a renda per capita ultrapassa 1/4 de salário mínimo, provavelmente o INSS vai suspender o BPC dessa pessoa. É uma situação delicada. Olha só o que eu vou trazer para você aqui. Eu recebi 2 situações como essa esses dias. A mulher tem um filho com deficiência e ela colocou no CAD único somente ela e o filho. Ótimo. Recebeu o BPC, tá lá bonitinho recebendo. Só que ela tem um marido que trabalha registrado. Só que ela não declarou que tem um marido e que o marido trabalha registrado. Não declarou. O que aconteceu? O INSS descobriu. Está pedindo 180 mil dizendo que essa família recebeu o BPC indevidamente. Ela falou, mas se eu tivesse colocado meu marido, meu filho não recebia BPC. Porque a lei entende que o salário dele, dividido por 3, é suficiente. A gente sabe que não é, gente. A gente sabe que não é. Mas a lei está dizendo que se a renda per capita for superior a 1/4 de salário mínimo, essa pessoa não tem direito ao BPC. Então, acontece muito das pessoas não colocarem as pessoas da família. Depois, se há uma troca de informações aí no sistema, eles descobrem isso, gente, é perigoso. Eu já fiz várias perícias em situações que o INSS pede a devolução do dinheiro. O mais alto que eu vi foi esses 190 mil, mas eu já vi de 80 mil, eu já vi de 60 mil. Aí a pessoa pergunta, então eu devo colocar meu marido? Mas e se eu colocar meu marido e perder o BPC? Gente, a nossa responsabilidade enquanto profissionais é orientar essas pessoas. Quem vai decidir quem vai colocar, o que vai fazer, o que não vai fazer, é a família. Porque depois, se lá na frente o INSS suspende e quer o dinheiro de volta, a responsabilidade continua sendo da família. A nossa é de orientar da melhor forma, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, se eu consigo ver. Outra coisa, peraí. Hoje eu recebi gente, lá na plataforma do curso, inclusive. Olha só, eu recebi mais ou menos assim, ó. É a mãe, tem um salário de R$ 1.900, tem uma pessoa que recebe um benefício previdenciário, uma aposentadoria, e tem uma criança com deficiência, se pede ou não o BPC. Essa situação é difícil de analisar, por isso que eu falo para vocês que eu queria ensinar para vocês aqui todos os tópicos, a forma de analisar tudo certinho, para vocês poderem fazer isso quando vocês pegarem um caso. Por quê? Eu não tenho como avaliar esse caso porque eu não sei. Eu sei que a mulher tem uma aposentadoria de R$ 1.900, mas eu não sei se essa outra aposentadoria é até de um salário mínimo, se é de uma pessoa idosa, se é de uma pessoa com deficiência, se é alguma outra situação. Essa criança de 10 anos tem uma deficiência, mas essa deficiência faz com que outras pessoas, ele dependa de terceiros, faz com que uma pessoa não trabalhe para cuidar dele. Foi o caso daquela menininha de 2 anos que eu contei, que a mãe não pode trabalhar, precisa cuidar. Isso foi comprovado, ela recebe o BPC. Então, eu recebo muitos estudos de caso, mas tem situações que não dá para a gente avaliar para dizer se há possibilidade ou não, porque existem muitos critérios, muitas perguntas, muitas coisas que a gente precisa compreender.
E outra, eu só posso dizer se há possibilidade ou não, porque na verdade quem decide isso é o INSS. Caso contrário, quem decide é o juiz, tá? Muitas vezes eu fiz laudos sendo favorável ali aquela situação daquele requerente e o INSS pega pesado em cima ali e tenta de todas as formas comprovar que aquela pessoa não precisa. Então, assim, a decisão é sempre do juiz, especialmente quando isso já está judicializado, tá? A gente faz de tudo, assim, dentro da lei para mostrar a condição, aquela situação de miserabilidade, a condição socioeconômica, de habitação. Outra coisa, existem muitas situações que, por exemplo, o juiz faz umas perguntas, né? Quem aqui é aluna minha, o pessoal que faz perícia aqui, o juiz pergunta se tem carro, se tem TV, se tem não sei o quê. Na hora da entrevista, na hora da perícia, a gente precisa avaliar isso muito bem e colocar para o juiz toda aquela situação a partir do ponto de vista do serviço social. Porque o juiz, ele não tem o nosso ponto de vista, por isso que ele pede um auxílio, tá? Ele não conhece, ele não sabe. E o judiciário, ele tem uma forma ainda muito conservadora de ver determinadas situações. Então, por isso que ele pergunta, tem uma TV? Qual é a marca da TV? Qual é o tamanho da TV? Eu nunca tive perguntas assim não, mas eu já vi pessoas falarem que já teve. Então, o que acontece? Você pode colocar, tem uma TV tal. No entanto, senhor juiz, excelentíssimo senhor juiz, a lei dá direito à pessoa a ter a esporte, cultura e lazer. E, por exemplo, você pode colocar dessa forma. A pessoa tem uma TV, foi comprada em tal condição que as pessoas às vezes me falam, doutora, eu ganhei essa televisão, doutora, eu comprei em tantas parcelas. Eu não sou doutora não, gente, mas os requerentes, geralmente quando a gente vai fazer perícia, eles chamam a gente assim. Eu comprei quando eu trabalhava, ou eu ganhei. Eles explicam essa situação. E a lei dá o direito, gente, da pessoa ter esporte, cultura, lazer. E você pode colocar essa televisão, é o único meio dessa pessoa ter acesso ao direito de ter uma cultura, um esporte, um lazer. Pode colocar, gente. Nós podemos colocar, mas você está sendo parcial com o beneficiário. Não estou sendo parcial, eu só estou apresentando o ponto de vista do serviço social na perspectiva que nós, enquanto assistentes sociais e profissionais, fomos lá na residência ver aquela condição que a pessoa está vivendo. Tá dando para compreender? A gente pode argumentar e a gente pode colocar isso sim, gente. Somos nós que estamos ali vendo. Aliás, eu já estou falando aqui coisas que eu dou lá na minha aula, no meu curso de perícia social. Quem aqui ainda não é meu aluno, meu curso de BPC, meu curso de perícia social, formação perito social, está com inscrições abertas, gente. Link lá na bio do Instagram. Eu dou aula sobre tudo isso, eu explico sobre tudo isso lá. Já estou falando coisa lá do curso. Ai, 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 gente. Quem quiser mais, saber mais, corre lá. A inscrição está no link da bio, estou com inscrições abertas. Gente, lembrando que eu dou aula ao vivo, gratuita, toda quinta-feira aqui no Instagram. E eu amo ficar aqui, ó, já passou do meu horário, gente, no horário 9 horas. Já passou, mas eu gosto de estar aqui com vocês. Exatamente, a TV é um canal de informação e orientação, de política, de cultura, de lazer. A gente pode colocar isso, gente. Vamos mostrar para eles, vamos mostrar. Obrigada, me chamaram de linda. Vamos mostrar o nosso ponto de vista. Obrigada. Nosso ponto de vista, porque é para isso que ele chama a gente. Vamos mostrar, tem muito mais coisa que a gente pode colocar lá. E eu não estou sendo parcial do lado não estou sendo, entendeu? Eu só estou mostrando, dentro da lei, as condições daquela família, porque eu estive lá, eu vi. O estudo social é justamente para conhecer a realidade. E a gente precisa dar autonomia e voz para aquelas pessoas. E nós vamos colocar no nosso documento aquilo que a pessoa falou, aquilo que ela trouxe para nós, aquilo que a gente viu, aquilo que a gente observou. Não vou falar mais, porque o resto está lá no curso. Hoje tem uma pessoa nova aqui, aliás, deve ter bastante, mas teve uma que me chamou no direct que ela queria me conhecer, porque ela estava querendo fazer um curso de perícia, mas queria fazer com assistente social. Gente, pelo amor de Deus, curso de perícia social tem que ser com assistente social, porque a gente fala das nossas legislações sociais, a gente fala do nosso código de ética, do projeto ético-político, instrumentalidade, instrumentos técnicos, a gente fala de tudo aquilo que é matéria de serviço social. Lei orgânica da assistência social, lei que regulamenta a profissão. Então, assim, a gente é baseado, nossas perícias têm que ser baseadas nas nossas legislações, nas nossas bibliografias, nos nossos autores. Então, por favor, com assistente social, comigo.
Deixa eu ver se eu acho mais alguma perguntinha aqui, enquanto não mandaram eu parar. Enquanto vocês estão aqui, eu estou também. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. BPC tem que atualizar o cadastro único. Gente, além de ser um critério para pedir o BPC, tem que ter o cadastro único, ele precisa estar sempre atualizado, tá bom? Eu acompanhei um paciente no hospital que ficou impossibilitado para tudo depois que sofreu hemorragia. Se ele conseguiu o BPC. Provavelmente ele pode conseguir, não entendi aqui. Pessoal, tudo bem? Deu para compreender? Muitos BPCs sendo bloqueados por falta de atualização do cadastro único. Exatamente, muitos BPCs, gente. É tão prático, vai lá, atualiza, porque se a pessoa perde por falta de atualização, demora, gente. Ó, eu tô com um caso aí que já tem 8 meses que a pessoa está aguardando retomar o BPC. Tem gente que espera 1 ano, então não perde por falta de atualização. É tão simples, vai lá no CRAS, atualiza. O assistente social responde por isso? Pode ir presa? O quê? Não entendi. O que o assistente social pode ir preso? Ai, gente, não quero ser presa não, misericórdia. Estou procurando aqui se tem mais alguma coisa que eu possa responder, tá? Aqui, realizei uma perícia em que o requerente já está recebendo o BPC. Eu já ouvi 2 vezes essa situação aqui, talvez você tenha me contado. Às vezes ele pediu administrativamente e aí foi negado, e aí ele foi judicializar e depois o INSS reviu lá e autorizou e o processo deu continuidade. Pode acontecer, tá? Se a requerente contribuiu como trabalhadora rural e foi negado, mas ela tem 65 anos, pode pleitear o BPC idoso? Pode pleitear o BPC idoso, também pode judicializar essa contribuição que ela contribuiu como trabalhadora rural aqui e não deram. Pode entrar com processo também, mete processo. Ah, tá, boa pergunta aqui, ó. Se o assistente social pode responder se o usuário omitir informações. Não, eu não vou responder se ele omitiu informações, porque quem omitiu foi ele. E por isso, gente, que nós temos que dar ampla informação para as pessoas. Se essa pessoa está dizendo uma coisa e você está vendo que não é, você vai orientar. Fala, olha, mas nessa condição não é assim, assim, e a pessoa insiste. Nessa condição, senhor, assim, 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 você pergunta, a pessoa diz, você coloca no seu laudo. O fulano de tal insistiu em dizer isso, 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 mesmo sendo questionado na relação assim, assim, ele insistiu em dizer. Pronto, você está dando voz ao que ele está dizendo, você está dando autonomia para ele ser responsável por aquilo que ele está dizendo. Eu não respondo. Eu vou responder se eu omitir, se eu mentir, se eu não colocar. Agora, se ele está mentindo, se ele está... Até porque, gente, eu não sou polícia. Como diz a minha professora, eu coloquei essa semana no Instagram, eu não sou CSI, eu não tenho técnica de mentira, se está mentindo, se não está, não tenho aparelho para detectar. Eu vou fazer estudo social, eu vou perguntar, eu vou observar, eu vou analisar, eu vou conhecer a realidade. Se a pessoa está mentindo, escondeu o carro, escondeu não sei o problema, é dele, a responsabilidade é dele. Outro dia eu fiz uma perícia que na residência do rapaz tinha uma moto na garagem. Ele não queria que eu colocasse de jeito nenhum. Eu falei, não posso. Eu estou vendo, eu vou fotografar, inclusive. Coloquei a moto e ele não queria que eu colocasse. Aí eu coloquei e falei, não, eu vou colocar no meu processo. Sim, porque eu estou aqui, eu estou vendo. Tem documento, botei lá no laudo. Chegou lá, o INSS cruzou informações, descobriu que o ser tinha 3 motos. E não só aquela que eu estava vendo. Imagina se eu não coloco aquela que eu vi, que estava lá na residência, que eu fotografei e botei. Então, aquilo que é responsabilidade nossa, nós vamos fazer e muito bem feito. E, inclusive, informar, muito bem informado o cidadão ou a cidadã que quer, de repente, enganar o juiz, porque nós não temos esse tipo de responsabilidade. Se ele estiver mentindo, se ele estiver fazendo alguma coisa errada, omitindo, o juiz que vai tentar, de alguma forma lá, o INSS que vai tentar comprovar, nós, assistentes sociais, vamos colocar aquilo que a gente viu e ouviu. Certo? Primeira vez aqui, obrigada, Gleice, obrigada.
que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite. Já fiz a perícia médica judicial e a visita da assistente social do BPC e até agora nada me responde. Se já está judicializado, entre em contato com o seu advogado, porque ele tem obrigação de te dar alguma resposta do que está dentro do processo, tá? Tudo que está no processo, o advogado pode te informar, tá bom? Se é isso que eu vi. Não quero ser presa, nem eu. Isso aí. Gente, agora eu vou dar tchau, pelo amor de Deus. Eu não quero atrapalhar vocês mais, porque senão semana que vem vocês não voltam. Gente, boa noite, muito obrigada. Até a próxima aula. Tudo de bom. Se quiserem material, peça no direct. Até a semana que vem. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.